Olá, pessoal, tudo bem? E aí, passado o susto, passado o impacto da prova do TJ, o que fazer agora? Esse é o título do meu vídeo, né? O que fazer, como lidar? Então, eu acho que assim, nunca é fácil no momento pós-prova, porque a gente fica cheio de insegurança. E agora, então, eu lembro que quando eu fazia prova, né, e saía da prova na faculdade, ficava aquela confusão de sentimentos, eu achava, né, sai da prova achando fui bem, aí um fala isso, outro fala aquilo, aí você já fala, nossa, já não acho que fui bem. Enfim, é um misto de sentimento, ao mesmo tempo que vem um alívio, vem uma sensação também de preocupação, de achar que não fez o que dava para ser feito, uma culpa, enfim. O que fazer agora? Bom, a gente já sabia que não seria uma prova fácil, né? Não quero ser aquela pessoa que fala, eu te avisei, porque é chato ser assim, né? Mas a gente sabia que seria uma prova difícil e já vou falar para vocês, a gente tem que se preparar para esse novo padrão VUNESP. Não adianta. Se você já me assistiu nas outras aulas, você já deve ter visto, né, em outros vídeos que eu fiz aqui no YouTube, que eu falei bastante que teriam questões nesse formato de problemas. Não tem como fugir disso. A gente que já vem resolvendo questões de 2022 para cá, em 2021, na prova do TJ de 2021, já caíram questões assim, né? A gente pode vou até colocar aqui na tela algumas questões que caíram para vocês já lembrarem como isso caiu mesmo no TJ já em 2021. A gente vê, né, esse tipo de questão sendo cobrada. Mas a minha percepção inicial dessa prova de domingo é que foi uma prova também interpretativa, porque não era apenas ler o problema e ali nas alternativas quem tivesse ali decorado, enfim, quem tivesse memorizado o que a lei dizia conseguia responder. Não, muitas vezes precisava de um raciocínio, de uma interpretação. Então, alguns exemplos, né? Eu vou falar das questões melhores, eu quero esperar sair o gabarito oficial, tá? Para não criar uma expectativa. Mas a gente tinha questões, por exemplo, como a do recurso, que trazia uma alternativa falando do recurso adesivo. Essa questão, ela precisava ser de uma interpretação, porque ela misturava várias coisas, ela falava que ainda estava no prazo para recorrer, aí depois ela falava que se tivesse tido uma aceitação tácita, mesmo assim podia recorrer, enfim, são conceitos que são difíceis, sim. Eu tenho muitos alunos, talvez você que tenha me assistido, que cursaram direito e que acharam uma prova difícil. Então, se você não é um estudante de direito, se você tem aí uma outra graduação ou tem ensino médio, infelizmente, a gente está vendo um padrão muito complexo de prova. Então o que eu faço? Desisto? De forma nenhuma. Não é um vídeo para eu dizer para você desistir, mas para a gente pensar em recalcular a rota. Isso é o essencial agora. Não adianta manter o estudo no mesmo padrão que já vinha vindo, né? Não adianta manter aquela história. Eu vou continuar estudando para memorizar, para decorar prazo, né? Muita gente fala, eu tô desesperado, tem muito prazo no CPC, ou as normas trazem muitos prazos, já vou falar das normas na sequência. Não adianta querer decorar prazo. O que é necessário é entender o assunto e tentar. Eu gosto muito, e não é para me promover nada disso, mas você vai ver em todos os lugares em que eu produzo conteúdo que eu tento trazer exemplo, porque para mim isso é o mais fácil de entender, sempre foi. Então, a gente precisa pensar nas questões a partir de exemplo. Então, eu vou estudar, por exemplo, a reconvenção. Tá bom, vamos entender o que é a reconvenção. Não adianta eu decorar que a reconvenção ela pode ser apresentada no prazo para contestação em 15 dias. A gente já viu que isso não é mais o suficiente. Então, agora, precisa de um estudo mais aí focado. Então, pensando aqui agora, especialmente em vocês que vão fazer a prova do dia 2, a gente já sabe o padrão de prova que vai vir. Não dá pra gente esperar uma prova mais fácil do que isso. A tendência é que a prova seja desse nível. Então, como estudar? A primeira coisa, e aqui não só falando das minhas matérias, mas falando de um contexto geral. Com o caderno de questões e com o gabarito, veja quais foram os seus maiores erros. Você precisa, né, concentrar as energias naquelas matérias que você foi pior. Isso não tem jeito. Professora, para mim foi pior informática, para mim foi pior raciocínio lógico. Tem que focar nessas matérias. Não tem jeito. Por quê? Porque elas não vão aliviar. É você que tem que se tornar mais capacitado, você que tem que estar melhor preparado para essa prova. Certo?
E a gente sabe que, né, é importante, então, fazer uma reestruturação. Então, como que você vai estudar? Você vai tentar aí, primeiro, ver seus erros e aí depois tentar resolver a questão pensando naquele conteúdo que você já tem, certo? Porque eu sempre falo para vocês, e não só eu, outros professores, é muito importante resolver questões. Não adianta ficar só assistindo videoaula, só consumindo o PDF. É importante? É. A gente precisa de uma base. A base é o mínimo para você poder começar. Mas é muito importante resolver questões, porque é a partir da resolução de questões que você pode, de fato, perceber. Estou bobeando aqui, errei ali. Isso é essencial. O que mais eu percebi na prova de domingo? Eu percebi que muitas vezes o enunciado, e eu sempre falava o contrário disso, e já vou também recalcular as minhas rotas em relação às aulas. Sempre falava, muitas vezes o enunciado te traz já a resposta. Não percebi isso na prova de domingo. Pelo contrário, percebi que muitas vezes o enunciado era só para confundir. Ele vinha contando uma história e depois nas alternativas vinha outros argumentos. Eu percebi isso na questão de tutela provisória de urgência. A gente tem que esperar para falar sobre isso, tá? Prometo gravar depois um vídeo só para a gente trabalhar essa questão, para a gente entender o que aconteceu ali. Mas é muito importante, porque assim, você até tinha que ter atenção ao enunciado, só que muitas vezes a resposta era na alternativa mesmo, não era o enunciado que te conduzia para aquilo, né? Por exemplo, o recurso adesivo tem prazo de... Não era assim, não. Foi isso que a gente viu. Então, a gente precisa lidar com isso. O que eu recomendo agora? Primeiro, você atentar para as matérias que você teve maior dificuldade. Segundo, reorganizar os seus materiais, certo? Então, de que forma você estava estudando? Só estava estudando por questões, mas faltou teoria? Precisa dar uma fortalecida na teoria, certo? Precisa ali buscar um conteúdo, né, mais aprofundado, talvez em videoaula, talvez em PDF, mas não estou sendo contraditória. Mas não adianta só ficar nisso. Precisa tentar aí pegar, digamos que vamos pensar, umas 2 semanas para tentar fortalecer a sua base e depois você volta aí a resolver questões, certo? Acho que é bem importante atentar nisso. A gente sabe, vão ter vários simulados que os cursos vão oferecer. Acho legal fazer simulado, acho importante, tá? Mas acho importante também reorganizar os seus materiais. Outra coisa, não tô com cabeça, tudo bem. Se dê um tempo, mas também não faça que esse tempo seja um motivo para você desistir. Por quê? Deixar o tempo passar só vai fazer você ter menos vontade de voltar a estudar. Então, sim, eu acho que tem que dar uma descansada, sim, eu acho que a mente fica muito acelerada, precisa tentar voltar ao foco. Precisa descansar? Descanse. Precisa tirar a semana inteira? Tire. Mas já lembre, estabeleça um prazo com você mesmo, esse é o seu compromisso para falar, eu volto a estudar na segunda-feira que vem, por exemplo. Eu volto a estudar na próxima quinta-feira. Se dê o prazo que você precise, mas tenha esse compromisso com você, porque se você deixar, daqui a pouco a gente está na véspera da segunda prova. Outra coisa, é ruim isso, né? A gente fica depositando muita expectativa e eu falo para vocês de coração, já tive imensas frustrações também em relação a provas. É só uma prova. Professora, é porque é para você. Não, não é porque é para mim. Hoje você tá chateado, hoje você tá com essa sensação de pesar, esse peso em cima de você. É só uma prova. O TJ é o concurso que mais tem oportunidades. A gente já sabe, não abriu interior. Todo mundo sabe que interior vai vir cedo ou tarde, né? Esse ano, não sei, eu já conversei com algumas pessoas, algumas acham que talvez abra algumas regiões este ano ainda do interior, outros acham que o ano que vem. Vamos pensar no ano que vem, que daqui a 7 meses, 6 meses. Você precisa estar preparado. Então, não deu nessa prova? Vamos para do dia 2, mas pense nisso também como um projeto. Quem está começando agora precisa pensar nisso como um projeto a longo prazo. O TJ não é mais uma prova decoreba. Aliás, já faz tempo, né? E com todo respeito a quem já passou, a gente sabe que o padrão da prova está aumentando e vocês não podem lidar da mesma forma que era antes. Acho relevante sim resolver questões das provas de 2015 e 2017, mas acho que a gente precisa voltar os olhos para a VUNESP de 2023, para a VUNESP de 2022, certo? Por isso eu repito, quem está com dificuldade em alguma matéria, tente fortalecer a sua base, o conteúdo de base.
Foi informática? Precisa fortalecer na informática. Foi raciocínio lógico? A mesma coisa. Foram os conteúdos de direito? Estender os estudos ali nesse conteúdo, certo? Bom, viramos a página, né? Vou recomeçar. Como recomeçar? Se organiza. Não adianta querer estudar tudo ao mesmo tempo. Eu recomendo, estude primeiro as matérias que foram mais complicadas. Veja ali onde você tem aquele ponto fraco, porque certamente é ali que você vai precisar de dar maior atenção, né? E no restante do conteúdo que você foi bem, também não menospreze, mas deixa ali para uma manutenção, para você poder fazer revisões, para você poder ali correr atrás, né? Mais para frente, mais perto da prova. A minha ideia para vocês, a minha sugestão é que vocês fortaleçam naquelas matérias que não foram tão bem. Beleza? Bom, o que mais que eu queria falar? De normas. Normas a gente viu a prova mais ou menos previsível. Eu vi muita gente reclamando de normas, mas eu acho que a prova de normas ainda foi melhor do que processo civil. Acho que processo civil teve ali muita questão interpretativa que gerou muitas dúvidas, tá? Eu já recebi muitas mensagens de alunos meus, do pessoal lá no Instagram falando, olha, professora, não, e concordo com vocês. Normas eu acho que foi mais dentro do esperado. É um conteúdo que a gente tem que estudar, não tem jeito, gostemos ou não, é um conteúdo que precisa ser encarado, faz parte do dia a dia do trabalho do escrevente, então precisa ser estudado. Acho que foi dentro do que a gente imaginava. Processo eletrônico, a questão de carga, acesso aos autos. Eu acho que não fugiu muito ali do que a gente esperava. Correição, né? Sempre bato pra vocês. De novo, não quero ser aquela chata, aquela tia chata, né? Fala, eu te avisei. Não é o objetivo desse vídeo. Mas é pensando que alguns pontos a gente já sabe que a tendência deles serem cobrados, certo? Bom, nesse primeiro vídeo pós-prova, eu não queria trazer conteúdo, nada, eu só queria mesmo fazer um bate-papo com vocês, porque eu acho que não é momento de ficar tocando ali a ferida, é momento de se reorganizar, de se reestruturar, tá? Então, quero dizer para vocês que continuem contando comigo. A minha ideia é trazer muito conteúdo para vocês aqui no YouTube, mesmo agora para a prova do dia 2, vamos ali, né, dar uma fortalecida nisso, quero trazer bastante coisa, então peço que vocês continuem aqui comigo, deixa o like, se inscreve no canal da Pro, que a Pro fica feliz, né, e aí o YouTube vai aí dando mais volume aqui pro meu canal, que vai me deixar muito feliz, claro. Mas acima disso, contem comigo também, não como professora, mas como pessoa, porque eu sei a dificuldade que muitas vezes é uma palavra amiga que faz diferença na nossa vida, né? E é por isso que eu digo, é uma prova. Com certeza vocês têm outros objetivos. Eu sei que é o foco da vida de muita gente e deve ser assim. Mas eu quero ao mesmo tempo que vocês tentem trazer um pouco mais de tranquilidade para isso, porque botar pânico não vai resolver nada. Então, não fui bem nessa? Nós temos uma prova. É o que eu falei, tem uma expectativa de interior e litoral. A gente tem o TJM, né, o Tribunal de Justiça Militar, que já foi divulgado, vai sair ainda no segundo semestre. Muitíssimo semelhante, se eu não estou enganada, o edital é igual, eu não sei se tem todas as matérias, mas é um edital aí que vai também, né, no foco de todos vocês. Então, é isso que eu queria trazer nesse vídeo pós-prova, era mesmo uma conversa do que fazer, de como se organizar. Então, as dicas que eu deixo para você são: descanse, tá? Se reorganize, especialmente reorganize os seus materiais, aquilo com que você está estudando. Foque nas matérias que você não foi bem, certo? E deixe para revisar no segundo momento as matérias que você foi bem. Essas são as 4 dicas que eu deixaria para você depois desse vídeo, beleza? E é isso, pessoal, bola para frente. Eu sei que muita gente vai assistir e talvez até tenha passado. Eu tô com um monte de aluno que tá lá inscrito com os gabaritos, acompanhando ali, nota a nota, ponto a ponto. Então vamos manter aí a bola em jogo, né? Não deixa a bola cair, porque é isso que vocês precisam, é manter. Concurso é isso, né? É ir tentando até chegar a sua vez, certo? Então não desanimem, deixa aí a tristeza vir, deixa o cansaço vir, mas lide com esses sentimentos como passageiros, tá bom? Um grande beijo para vocês, a gente se vê em breve aqui, eu vou trazer nos próximos dias uma aula de tutelas, tá? Tô só esperando ali, agora já, né, que eu acabei tendo que reorganizar a agenda, tô esperando sair o gabarito da prova, porque vai ser interessante eu poder também comentar a questão, e aí eu já faço na aula de tutelas, tá bom? E é isso, eu peço que vocês continuem aqui comigo, em breve a gente tem mais vídeos aqui no canal. Até outra hora.